vocês estão encontrando na tela as duas coordenadoras do setor de família e sucessões do Mediare, Renata Fonker e Leila Amboni, que estão responsáveis pelo convite e pela condução da conversa com Andréa Pachá, que vai ser apresentada por elas formalmente, mas essas são as fisionomias, além do meu rosto, que vocês já conhecem, que todo mês eu já estou aqui. Então, são esses os rostos que vocês estão encontrando na tela. A gente vai dar mais 2 minutos para que nós temos quase 150 inscritos, se é que a gente não ultrapassou, viu, Andréa? Olha que coisa boa. Vai ter bastante gente te ouvindo. E também está sendo apresentado pelo canal acho que é no canal do YouTube, Lígia, estou falando certo? Vai ser transmitido pelo Facebook ao vivo e, posteriormente, a gente disponibiliza um link do YouTube. Ótimo. Então, Facebook é no Mediare, né? Isso. Tá. Então, para vocês que têm amigos e conhecidos que não puderam estar conosco aqui nesse momento, depois vai ficar disponibilizado junto com os webinários anteriores no nosso canal do YouTube. Bom, são 7h35 e eu estou começando formalmente, agradecendo a todos que estão presentes e que estão aqui conosco, não com a fisionomia, mas sei que com atenção e interesse. Leila e Renata depois vai contar para vocês como é que a gente pensou sobre a participação de todos. Esse ano, o Instituto Mediare tem tido webinários mensais, cada mês, um setor temático, que também são setores de estudo, está encarregado pelo webinário de um determinado mês. Então, nós estamos no mês do setor Famílias e Sucessões. Vocês podem encontrar Renata e Leila mensalmente no grupo de estudos, mas hoje elas têm uma especial convidada, elas seguem com vocês. E, antes de finalizar, eu volto para dar uma boa noite, tá bom? Super obrigada pela presença de todos. Renata e Leila, muito obrigada por terem organizado esse momento. Obrigada, Ana. Bom, gente, boa noite a todos. Eu e a Renata, aqui como coordenadoras do setor Família e Sucessões do Mediare, estamos muito felizes de receber a doutora Andréa Pachá aqui na nossa casa. É um imenso prazer tê-la aqui conosco. É uma profissional que eu acho que dispensa apresentações, né? Admirada tanto no meio jurídico quanto em todas as outras searas. Na magistratura, a visão que eu tenho é de uma pessoa que consegue aí equilibrar competência e humanidade, e na literatura tem nos brindado com obras que são extremamente profundas e, ao mesmo tempo, né, que trazem leveza e bom humor. A gente, no mês passado, não foi, Renata? Discutiu um pouquinho sobre um dos livros da Andréa. Foi. O nosso setor de família e sucessões, nós nos encontramos mensalmente, fazemos uma reunião mensal, onde nós temos aí um pré-programa, mas sempre de estudo teórico e discussão, e também de estudo de casos. E no mês passado nós tivemos o prazer de debater sobre o livro, né, sobre o seu livro, Andréa, né, Velhos São os Outros, e que trouxe assim, um debate riquíssimo para todas as idades, né, para estarmos refletindo sobre esse tema do envelhecimento e né, várias reflexões assim, muito interessantes, e, né, enfim, e é um prazer receber você e ter essa oportunidade da gente continuar refletindo. Tá? Um prazer e muito obrigada pelo convite. Isso. Então, nós vamos ter hoje a doutora Andréa Pachá falando conosco sobre os vulneráveis nas relações familiares em tempos de pandemia. A ideia é que ela faça uma exposição de cerca de 40 minutos e que depois a gente possa abrir para debates, seja através, vocês podem mandar, então, mensagens para a gente, seja através do chat, seja através do Q&A, e eu e a Renata ficaremos responsáveis por compilar essas mensagens
e depois, então, trazê-las para a doutora Andréa Pachá para debate. Tá bem? Então, com isso, doutora Andréa Pachá, eu te passo a palavra, agradecendo novamente. Bom, Tânia, Leila e Renata, eu primeiro quero agradecer a oportunidade desse encontro. Eu sou fã do Mediário há muito tempo, acompanho o trabalho de vocês desde o início e é com grande alegria que, paradoxalmente, nesse tempo tão assombroso que nós vivemos, eu participo dessa conversa, porque tem sido exatamente esses espaços de racionalidade, de diálogo e de afeto que tem nos feito suportar o desamparo pelo qual nós atravessamos. E o convite que eu tive para falar sobre os vulneráveis aqui, e quero também agradecer a Adriana Noviski, que foi quem teve contato comigo antes de mais nada para a gente pensar nessa possibilidade. Assim, o tema de vulnerabilidade hoje, para mim, é o tema que faz mais sentido falar. Porque esse tema foi o tema do Congresso do IBDFAN há 2 anos. E há 2 anos eu fiz a abertura do Congresso do IBDFAN contando uma história, que era uma série de ficção da Netflix, que era o Years and Years, que alguns de vocês participaram do Congresso, mas era uma série muito paradigmática naquela ocasião. Há 2 anos, ao assistir aquela série tão distópica, tão devastadora, e com visibilidade dos vários tipos de vulnerabilidade que o mundo apresentava até então, foi impossível não pensar em usar aquela referência como uma metáfora para tudo que a gente estava vivendo no Brasil e no mundo. E na série, o ano é 2019, a série acontece exatamente no ano de 2019, quando nasce uma criança. E na Inglaterra que a série acontece. A gente fala que quanto mais provinciano nós somos, mais universais. Então, essa série poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, mas ela acontece na Inglaterra. E as convulsões experimentadas pelo mundo, a crise econômica, a crise humanitária, a inteligência artificial, fome, fluxo incontrolável de imigrantes, isso tudo, a desconstrução da política, a polarização, o populismo, o surgimento das lideranças populistas, descoladas da ética, tudo isso começa a fervilhar, e todos esses fatores são fatores de equilíbrio, o equilíbrio, né, que existia até então, eram fatores que sustentavam a civilização. E aí, ao longo de 6 episódios dessa série, as transformações globais vão acontecendo e vão impactando aquela família. Aquele recém-nascido, que vai ser acompanhado nos 12 anos seguintes, e a família a qual ele pertence, que é uma família formada por 4 irmãos e uma avó. Já começa não cuidando de uma família conservadora e tradicional, como alguns ainda desejam hoje. Mas nessa família, um dos irmãos é gay e é casado, tem um companheiro de quem ele se separa e vai viver com um imigrante, ilegal, né? Na verdade, ele não é imigrante, ele é como a gente chama, meu Deus, um refugiado, que ele sai de uma região muito pobre e é refugiado. Então, ele se apaixona por esse refugiado. Tem uma irmã que é cadeirante e tem 2 filhos, cada filho com um homem, e depois vem a casar, essa sim, com um imigrante. Tem um outro irmão que tem uma mulher negra e tem 2 filhas, e uma das filhas se revela, já no primeiro episódio, transhumana, não transexual. Os pais, inclusive, acham que ela vai revelar a transexualidade, que não é mais um problema na série, não é mais não há preconceito, nada disso, mas ela se revela transhumana. E ela quer instalar um chip que a faça detentora de toda a inteligência artificial. E isso, que não é possível ainda hoje, em breve será. A gente não está falando de ficção e de fantasia, a gente não está falando de fantasia, a gente está falando de ficção. E há ainda uma outra irmã, que é uma militante revolucionária que vive pelo mundo e que presencia uma bomba nuclear detonada numa ilha próxima à China. Ela volta para casa depois dessa bomba detonada. Eles são órfãos de mãe e eles perdem o pai ao longo da série. Esse pai é casado novamente e tem um outro filho com o qual eles não se relacionam.
E enquanto todas as turbulências permanentes e essas informações angustiantes bombardeiam a família pelos noticiários da TV e pelas redes sociais, o que se vê na série é a sobrevivência cotidiana e as adaptações subjetivas, íntimas e pessoais que aparentemente são banais se confrontadas com um cenário global de devastação. Essa série londrina poderia ter acontecido em qualquer momento, em qualquer lugar da história, mas nem em sonho nós poderíamos antever que, passados menos de 2 anos do lançamento dessa série, nós estaríamos vivendo o desamparo com tanta concretude quanto nós vivemos com a pandemia de Covid. E eu falo de desamparo porque que nós todos somos mortais, nós já sabemos ou deveríamos saber há algum tempo. Mas o que a pandemia fez foi nos confrontar com a morte cotidianamente. Nós acordamos e dormimos não só com medo do contágio da doença, agora com menos medo porque já há mais informação, já se sabe mais como prevenir, já há a vacina, mas no início era o desespero e o desamparo, e a morte cotidianamente batendo na nossa porta, sem que nós tivéssemos tempo para elaborar as perdas, para vivenciar o luto, para abraçar os afetos, os amigos e os familiares. Essa experiência é uma cicatriz geracional. Não há ser humano que tenha vivido ou que esteja vivendo a contemporaneidade que não ficará marcado por esse desamparo permanente. Ainda que o negacionismo tente resistir em alguns nichos, ainda assim, essa experiência é uma experiência única que nós estamos vivendo na humanidade, porque pela primeira vez, em tempo real, nós temos tido a oportunidade de nos assombrar com o fato da nossa finitude e com a nossa incapacidade e impotência para lidar com um vírus microscópico que consegue transformar e impactar a vida de todos nós. Qualquer que seja a nossa escolha, qualquer que seja a maneira que nós encontrarmos para sobreviver daqui para diante, essa marca permanecerá. E só se nós formos absolutamente impermeáveis a qualquer experiência emocional, nós conseguiremos passar por isso e retomar a vida tal como nós a vivíamos até então. Porque é impensável tanta transformação, tanta ruptura e nenhuma mudança. Então, quando eu falo da vulnerabilidade, quando eu tratei da vulnerabilidade há 2 anos, eu falava de grupos vulneráveis, e nós vamos falar deles mais para frente. Mas hoje, quando eu falo da vulnerabilidade, eu falo de um lugar que todos nós sabemos ou deveríamos saber que nós ocupamos, porque no final nós somos todos vulneráveis de alguma forma. E ainda que vez ou outra nós esqueçamos os limites da nossa condição humana, é só desse lugar subjetivo entre o nascimento e a morte que nós amaremos, que nós nos relacionaremos com os outros, que nós odiaremos, sonharemos, nos sentiremos responsáveis pela humanidade, manifestaremos nossas limitações e misérias e padeceremos. Eis a estupenda dimensão da nossa condição humana. Nós somos capazes das piores destruições e das atitudes mais grandiosas. O mesmo ser humano é capaz de viver todo esse arco de sentimentos. E o convite que eu faço a vocês é a compreensão da complexidade dessas mudanças, porque não há como enfrentar tanta transformação sem encará-la de frente. Negar que a transformação existe não vai fazer o mundo um lugar mais seguro, um lugar mais pacífico, um lugar melhor para se viver. Então, o convite que eu faço a vocês é exatamente um convite à desconstrução de tudo que nós vivemos até aqui e a abrir os canais da racionalidade, da afetividade e emocionais para compreender que mudanças são essas e de que jeito nós conseguiremos lidar com tanta vulnerabilidade a partir desse episódio. E o que nós conhecemos ou experimentamos do passado não dá mais conta da realidade.
nós quase que caminhamos com o farol do carro, como Pedro Nava dizia, o farol do carro virado para o seu olho, iluminando o passado e impedindo que você projete a tua experiência para frente. E o peso universal desses problemas tem nos causado complexidade, assombro e sentimento de inadequação. Vocês que trabalham com conflitos e com pessoas em situação de conflito devem estar experimentando isso diariamente. Sem a contextualização desses conflitos, nós corremos o risco de reproduzir as soluções que se adequavam às relações previsíveis e tradicionais, mas que são absolutamente distantes da realidade contemporânea na qual nós vivemos. O turbilhão que nos invade deve ser enfrentado racionalmente, para que a indignação não nos paralise e para que nós não percamos os importantes direitos conquistados nas últimas décadas, especialmente os direitos fundamentais que redimensionaram a importância das relações afetivas e ampliaram os direitos e o respeito àqueles que historicamente padeciam de reconhecimento. O Bauman fez um diagnóstico dizendo que é possível que nesse mundo que nós vivemos, cercados de sinais confusos, propensos a mudanças rápidas e imprevisíveis, talvez esse período seja um período fatal para a nossa capacidade de amar. É uma afirmação que eu faço com muita angústia, porque eu sempre entendo e entendi o amor como um caminho possível para a construção das relações. Só que ele não se refere a relações amorosas e familiares, não. O que ele fala da fatalidade para a capacidade de amar é o quanto a nossa capacidade de tratar um estranho, um outro com humanidade tem sido comprometida. O medo crescente, turbinado pela política de confronto e de genocídio, pelo discurso do poder que alimenta a repulsa ao estrangeiro, ao refugiado, às mulheres, aos idosos, aos homossexuais, nos afasta do difícil e longo processo civilizatório. Mas, ainda assim, nós temos sido capazes de construir uma importante rede de proteção para garantir esses direitos. O impacto causado pelas duas grandes guerras, e foi a partir daí que nós começamos a construir o Estado Democrático de Direito, é porque o mundo não aguentava mais ver tanto horror. Não era possível viver com aquele horror no quintal. Então, precisou-se construir pacto civilizatório que permitisse enfrentar o arbítrio e a opressão. E se nós olharmos na perspectiva histórica, é o período mais longo de pacificação social que nós vivemos na humanidade, na civilização ocidental. É o período mais longo, é porque nós somos contemporâneos desse período. Então, nós convencionamos e achamos que viver pacificamente, ou nem tão pacificamente assim, como nós vamos ver adiante, porque quando a gente fala desse pacto, hoje nós sabemos que esse pacto não alcançava, grande parte da sociedade não alcança, porque a desigualdade nos estrutura no mundo inteiro. Então, há pessoas e há grupos de vulneráveis que sempre estiveram à margem da proteção desses direitos e que continuam à margem. Mas nós, classe média, brancos, patrimonialistas, que nascemos numa situação de privilégio nessa sociedade, nós nunca tivemos uma experiência de um período tão longo de pacificação. E talvez achamos que isso era o natural, que era assim mesmo que se vivia, e por isso estamos tão assombrados com tanta mudança e tanta transformação. Essa mudança e essa transformação, e até as rupturas, não têm impactado tanto grupos vulneráveis que sempre estiveram à margem do Estado. Não que isso seja bom, mas é um exercício de alteridade e é uma possibilidade de nós redimensionarmos o nosso papel também nessa sociedade. Porque conseguir enxergar as vulnerabilidades é uma experiência que é possível que muitos de nós passássemos pela vida sem experimentá-la. E mesmo depois da queda do Muro de Berlim, quer dizer, quando acabou quando acabou a Guerra Fria e a imposição desse modelo econômico, mesmo com o estabelecimento dos novos paradigmas para a justiça, especialmente para o direito das famílias,
com o naufrágio das ideologias, com o afastamento do cidadão das pautas públicas, foi no espaço privado que nós conseguimos avançar na concretização das políticas fundamentadas nos direitos humanos. Esse aparente paradoxo é muito importante, porque a política passou a acontecer no espaço privado. A política de inclusão, a política de afirmação dos direitos humanos fundamentais, porque com a pauta econômica monopolizada por grandes empresas, as grandes ideologias saíram do cenário político. Então, ao cidadão, não tinha mais espaço para disputar esse espaço de poder. O que aconteceu a partir de então? As pautas identitárias, as pautas de gênero, as pautas subjetivas passaram a ocupar o cenário público. E é importante, nesse cenário, a gente desconstruir a fantasia de que, em algum momento da vida ou da história, nós vivemos um modelo de perfeição, porque é muito recorrente esse modelo, a gente vê isso com muita frequência. Para além das guerras, dos conflitos que assombram o mundo, nós trazemos no nosso DNA de brasileiros uma estrutura desigual e perversa. Então, racismo, machismo, patriarcado definem a sociedade que nós vivemos. E eu não quero ficar repetindo isso aqui para virar mimimi, ou para virar, não, lá vem aquela feminista falar, não, é porque isso é real, gente, a gente está falando num ambiente racional de reflexão. Não tem sido uma luta fácil vencer esses fantasmas, em grande parte das vezes porque nós negamos o preconceito. O cenário aparentemente pacífico do passado nada mais era do que a nossa submissão à invisibilidade de grupos vulneráveis. Os grupos eram silenciados, não faziam barulho e nós fingíamos que não existia nenhum tipo de preconceito e nenhum tipo de vulnerabilidade. Isso dava uma sensação de conforto, mas não era real. E hoje nós sabemos disso. E a lente da memória costuma turvar as imagens e seleciona sempre o que nos interessa. A gente tende a sepultar as memórias ruins e a potencializar as memórias boas. Deve ser esse fenômeno que faz a gente sentir saudade de um passado que nunca existiu, especialmente num tempo de turbulência e de insegurança. Quando a gente vive um momento como esse que nós vivemos, é natural buscar um refúgio no passado, porque acalma o coração, acalenta o espírito. Alguns desejam e chegam a desejar, como a gente tem visto, lamentavelmente, a ordem das ditaduras. Você já vê gente desejando a ditadura, achando que na ditadura que era bom porque tinha mais ordem e as pessoas eram obedientes. Outros escolhem o silêncio. Ai, como era bom quando a criança silenciava e obedecia o pai, como era bom quando a mulher se submetia ao marido, como era bom quando o idoso não resistia a um comando de um filho e fazia tudo que o filho queria. Então, na verdade, nós não éramos mais éticos, mais equânimes naquele tempo, nós éramos mais silenciosos. E no silêncio, o maior sofrimento era impingido aos vulneráveis, cuja existência era até mesmo negada. Pessoas com deficiência, crianças, idosos, mulheres, negros, população indígena, população LGBTIQ+, eram desconsiderados nas suas necessidades, diferenças e subjetividades. Claro que era mais fácil dar conta dessa sociedade quando o mundo era plano. Não tinha complexidade, não tinha tantas vozes querendo tantos direitos. Então, as regras e as crenças estabelecidas pelo poder, ao negar as vulnerabilidades, negava a proteção e negava a positivação dos direitos. Nunca foi o casamento como instituto, nem as famílias tradicionais, muito menos a ditadura, que garantiram à sociedade ferramentas para enfrentar as idiosincrasias da vida. Eram convenientes, e eram máscaras convenientes que, felizmente, foram sepultadas com a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é um marco paradigmático para a nossa vida civilizatória no Brasil. Só nos ambientes democráticos, e também, mais uma vez, querer democracia não é retórica, é fundamento para a vida em liberdade, para a vida digna, porque só nos ambientes democráticos é possível fortalecer os direitos fundamentais. Não há direitos fundamentais garantidos fora da democracia.
não há liberdade garantida fora da democracia. E só no ambiente democrático é possível extirpar a subcidadania experimentada pela negação dos direitos. Então, os direitos que nós temos na Constituição, dignidade da pessoa humana, promoção do bem-estar social, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceito, sem discriminação, igualdade de gêneros, liberdade de expressão e de pensamento, reconhecimento do afeto como um elemento estrutural das relações familiares, todos esses valores e direitos foram princípios que transformaram a sociedade e só se fortaleceram porque o terreno fértil da liberdade permitiu. A construção dessas redes de proteção aos vulneráveis é uma construção muito frágil. Não há democracia posta, não há direito garantido, não há jogo jogado quando se trata de direitos fundamentais. E nunca foi tão urgente afirmar a democracia e os controles judiciais democráticos, porque hoje a vida tem sido deslocada para o judiciário, disfuncionalmente. E vocês que trabalham com mediação ou que pensam as relações a partir do diálogo e da composição com autonomia, entendem o que eu estou falando. Porque, ao transferir para o judiciário a responsabilidade por escolhas que são subjetivas e que são individuais, o que se faz ao fim e ao cabo não é ampliar o acesso à justiça, é infantilizar a sociedade que não se sente fortalecida para tomar suas próprias decisões. Esse fenômeno que só tangenciava as relações privadas, hoje abarrotam as varas de família, com conflitos que de judiciais e de intervenção estatal não tem nenhum. É uma disfuncionalidade. É importante também a gente lembrar que a nossa democracia é recente de baixa densidade, só tem quase 33 anos a Constituição. E depois de 2 décadas silenciados por uma ditadura, foi que nós conseguimos positivar direitos e garantias que eram negados. Como a democracia não é direito estabilizado ou concluído, a nossa luta, nós que trabalhamos com humanidade, com direito, com justiça, com racionalidade, precisamos ser muito firmes nesse momento, porque a indiferença e o cinismo contaminam e têm contaminado as instituições e as relações pessoais, e as relações familiares também, impactando de forma negativa os avanços que nós conquistamos. E o quadro se agrava quando, no lugar de políticas públicas afirmativas que resgataram a autoestima de grupos vulneráveis, se desqualificam os direitos e se desconstroem as mesmas políticas duramente edificadas pela extinção dos conselhos, pela burocratização das demandas, pelo silenciamento de vozes, especialmente nas artes e na cultura, e pela apropriação desses espaços por lideranças que negam a existência do próprio direito. Então, tem sido comum, nós temos uma experiência muito visível, que na Fundação Palmares você tem uma pessoa que é um representante negro, então, olha, tem um negro, como se tivesse representada a cota do racismo, do enfrentamento ao racismo. No entanto, tem um negro que faz um discurso de desconstrução do racismo. Tem uma mulher que faz a desconstrução do feminismo. E, dessa forma, você desconstrói e mantém a democracia funcionando apenas formalmente. Quando o preconceito é considerado mimimi por aqueles que deveriam ser responsáveis pelo seu combate, o ódio avança e os direitos retrocedem. E o ódio, nós sabemos, é a ausência de palavra. Quando não se tem mais a palavra para mediar as relações humanas, se odeia. O ódio não é civilizatório, o ódio é a construção da civilização. E eu não estou fazendo aqui uma profecia, não, eu estou fazendo um diagnóstico do que nós estamos vivendo e dos riscos reais. Se a sociedade vai caminhar para um lado ou para o outro, pode não depender das escolhas que nós fizermos. Mas nós que trabalhamos com o racional, com o sensível, com o humano,
temos uma responsabilidade dobrada nesse momento. E dentre as tantas vulnerabilidades que dependem do nosso cuidado, sem dúvida, a mais contundente é o racismo. Não há pesquisa de corte que não aponte para a estrutura podre da escravidão, cuja existência até hoje nos condena ao degredo da democracia. Nós não enfrentaremos o racismo senão quando assumirmos objetivamente e sem subterfúgios a sua existência. A nossa história esconde e normaliza o racismo. O preconceito é institucionalizado. E eu falo isso de um lugar muito pouco confortável, que é o do lugar de quem é racista. Ser racista é da nossa estrutura. Então, lutar contra o racismo é acordar e dormir diariamente, fazendo um movimento de resistência a essa estrutura que nos define. Eu nunca havia me percebido racista enquanto não enxerguei o tamanho dessa chaga. O Roger Machado, um treinador do Esporte Clube da Bahia, faz a seguinte pergunta: se não há preconceito, por que os negros têm nível de escolaridade menor? Por que a população carcerária é composta por 70% de negros? Por que os jovens negros são os que mais morrem no Brasil? Por que os menores salários são pagos aos negros? Se não há preconceito, qual a resposta? E ele segue apontando para a perpetuação do racismo pelo Estado, após 388 anos de escravidão. Por culpa do racismo, populações tiveram direitos negados. E depois de 10 milhões de indivíduos escravizados por 25 gerações, nós precisamos sair dessa fase de negação. O mito da democracia racial tem impedido o fortalecimento de políticas que garantam aos negros os direitos formais que lhes são garantidos pela Constituição. Se perceber racista e se escolher antirracista é um compromisso nosso. Não há desigualdade maior do que essa, não há. Não é possível negar, e não é porque, engraçado que quando John Floyd morre e a população se mobiliza por causa de uma morte violenta de um americano negro por um policial, não enxergar que esse racismo mora no nosso quintal é muito perverso. Então, precisamos sair dessa fase de negação. É pelo princípio da dignidade que nós conseguiremos tecer a rede normativa de proteção aos vulneráveis. O sentimento de solidariedade é um sentimento que fundamenta o princípio da dignidade. É pelo princípio constitucional da dignidade que nós compreendemos a necessidade de promulgar leis de proteção que efetivem a equidade como pressuposto da cidadania e da democracia. Não há autonomia sem liberdade. E ainda que significativos e inúmeros tenham sido os nossos avanços, estamos muito longe do razoável. O retrocesso está sempre à espreita. Há um enorme abismo entre as legislações e estatutos promulgados e a efetividade dos direitos dos vulneráveis. O que garante a democracia não são os discursos nem a forma, são os direitos e a efetividade deles. Os avanços jurisprudenciais precisam se transformar em normas. A lei, além de força, tem natureza simbólica. É pela lei e pela implementação de políticas de Estado, desvinculadas de governos transitórios e temporários, que nós vamos conseguir consolidar algumas das proteções alcançadas. É impensável imaginar, gente, mas é possível que a decisão do Supremo, que avançou no reconhecimento das uniões estáveis LGBTQI+, a portaria, a resolução do Conselho Nacional de Justiça que regulamentou o casamento, possam ser ultrapassadas pela promulgação de uma lei. É possível, porque não há legislação dispondo a respeito. É possível que o Supremo venha a considerá-las inconstitucional pelo princípio do não retrocesso social, mas simbolicamente haverá um avanço do retrocesso. E dependendo da composição do Supremo, e vocês têm visto hoje nos Estados Unidos esse fenômeno acontecer, os avanços podem sofrer um revés, sim, porque formalmente nós vivemos tempos democráticos. Só que a forma democrática tem sido insuficiente para barrar a vanguarda do retrocesso.
O recrudescimento da violência contra a mulher, mesmo com a Lei Maria da Penha, considerada uma das melhores leis do mundo no enfrentamento à violência, é um sinal. O aumento dos feminicídios, agressão e mortes a gays, lésbicas e trans, os 63 mil jovens entre 15 e 29 anos mortos pela violência policial no ano de 2018, as milícias virtuais que ameaçam silenciar aqueles que se dedicam à proteção dos direitos humanos, o discurso de ódio que agride, condena, tenta silenciar todos os que não comungam dos mesmos valores morais, a violência contra terreiros e religiões de matrizes africanas, desrespeito à população indígena, tentativa de silenciar a ciência, de silenciar a academia, de silenciar a liberdade de expressão, de condenar as gerações a crescer desprovidas de senso crítico, com a implantação de escolas sem partido, nas quais a sexualidade, gênero e políticas identitárias são vistas como comportamentos degenerados. Tudo isso tem acontecido e merece o nosso repúdio, especialmente a nossa atuação intransigente na defesa da democracia. O controle democrático, impessoal, objetivo, republicano e o fortalecimento do Estado laico são fatores essenciais para barrar o retrocesso social, especialmente no que diz respeito ao direito da família, das famílias e o direito dos vulneráveis. Não é possível, depois de tanta luta, de tanto trabalho para o reconhecimento de direitos, se permitir o questionamento ou a imposição sobre um único modelo familiar. No Brasil, segundo o IBGE, 28,6 milhões de famílias não se inserem nesse perfil clássico. São homens e mulheres vivendo sozinhos com os filhos, são casais homoafetivos, são casais de irmãos, avós com netos, conviventes, enfim, são conformações tão múltiplas quanto múltiplos devem ser os direitos que as amparem. O modelo de família decorre da cultura e não de algum processo natural. E as transformações que nós vivemos, as transformações sociais, têm exigido do judiciário soluções centradas na socioafetividade, no cuidado, na responsabilidade. A ordem constitucional vigente não é excludente, e ao Estado cabe garantir, qualquer que seja o modelo familiar, que os vínculos entre os seus integrantes se desenvolvam da melhor maneira, protegendo os vulneráveis, e especialmente o direito daqueles que se encontram ainda à margem da proteção estatal. Nós não podemos admitir, nem como piada, que uma autoridade responsável pela execução de políticas familiares suba em um palanque para fortalecer preconceito, escolhendo cores de roupas para meninos e meninas e perpetuando estereótipos de gênero que tanta dor e tanto mal já causaram aos cidadãos. Então, gente, eu penso, e aqui eu chego na nossa mediação, que a nossa resistência se faz pela linguagem que nós conhecemos, pela linguagem do afeto, do humor e do cuidado. É possível que a linguagem hoje prevalente nas redes sociais seja não só uma ferramenta de comunicação, uma nova ferramenta de comunicação, mas um novo modelo de linguagem. Eu tenho pensado muito nisso, porque para essa linguagem das redes, o binarismo, o confronto, o ódio, fazem todo sentido, porque é a partir do confronto que os algoritmos se comportam e te jogam obrigatoriamente para um lado ou para outro lado, como se o mundo fosse um ambiente binário para viver, ignorando toda a nossa complexidade. Não é possível fingir que isso não existe. Nós não vivemos à margem desse mundo pautado pelas redes sociais. Essas redes sociais também nos capturam, ainda que nós não tenhamos percepção ou que nós tenhamos a falsa ilusão de que temos controle sobre o que se publica, sobre o que se lê. Nós não temos controle. Daí porque eu vejo esse ambiente como um ambiente de uma nova linguagem, para a qual nós não fomos alfabetizados, para a qual os nossos valores e princípios de humanidade, de dignidade,
de liberdade, de afirmação de direitos, talvez não sejam possíveis circular. Tenho pensado muito nisso, porque quando eu penso que existe uma linguagem amorosa, que é a linguagem desenhada por Roland Barthes, quando ele escreve o Fragmentos de um Discurso Amoroso, e ele seleciona verbetes que só são acessíveis pelo sujeito enamorado, só pelo ser apaixonado que é possível vivenciar e entender aquela linguagem. Ele diz que a linguagem do amor romântico é uma linguagem tão própria e tão específica que precisa de um dicionário, e que aquele dicionário traduz exatamente o que sente um sujeito enamorado ao longo da existência, desde o encontro até o desfecho de uma relação. E cada um que se apaixona e que vive algum daqueles verbetes, ao ler Roland Barthes, fala assim, nossa, acho que ele escreveu isso para mim. Como Delamare, quando escreveu o livro do bebê, quem é mais velho, aqui quem já tomou vacina sabe o que é o livro do bebê do Delamare, que é um livro que trazia para as mães o desenvolvimento dia a dia da criança a partir do nascimento. E dava um conforto enorme, porque mãe, é engraçado que ele começava primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 10º dia, dia a dia. Aí depois ele ia espaçando, 15 dias, um mês, porque mãe que acaba de parir é muito ansiosa, então precisa da informação diária. E aí quando você lia o Delamare e olhava para o seu filho e tinha um espelho e falava, nossa, está tudo certo, ele é a imagem do que tem que ser uma criança que está crescendo e se desenvolvendo. Assim, o sujeito é namorado. Quando ele lê o Roland Barthes, ele consegue se identificar com cada verbete. E assim, a nossa dificuldade de falar essa língua que prevalece nas redes sociais, essa linguagem de confronto. Porque nós não somos seres do confronto, nós somos seres do afeto, da racionalidade, do diálogo. Nós não concebemos uma linguagem redutora, que é o oposto da linguagem que nós estamos habituados a usar. O ódio, como eu já disse, é a ausência da linguagem. Então, sem aprender a usar essa língua, se é que nós pretendemos usar aquele espaço e aquele ambiente para fortalecer a democracia, que também é um projeto, e há grupos que fazem isso, porque você vê muitas vezes a rede sendo apropriada por grupos afirmativos de direitos. E também a complexidade da linguagem vem daí. Nós temos uma relação de amor e ódio nesse ambiente, não sabemos como nos comportar, mas compreendemos que é muito importante para a resistência a utilização desse ambiente, quanto compreendemos o cuidado que nós precisamos ter para não embarcar no binarismo que nos reduz e nos subtrai à humanidade. O Amos Oz ensina, num livrinho que ele escreveu, Como Curar um Fanático, que o humor e o afeto são linguagens incompreensíveis aos fundamentalistas, aos fanáticos. E é essa nossa linguagem, humor e afeto. Não se deve reagir ao arbítrio com medo, mas com afeto, com alegria, que são armas poderosas para combater o avanço da violência que tenta nos calar. Nós contamos, e essa frase é do Jurandir Freire Costa, eu queria ler para vocês, nós contamos com as ideias de justiça e de amor para dar passos éticos tateantes, que deverão ser retificados em função do respeito à equidade e à singularidade humanas. Somos seres da experimentação, e nossa única salvação é a fidelidade ao credo da justiça e do amor. Esse credo é o que nos permite incluir no convívio humano aqueles que, à primeira vista, em um determinado momento da história, parecem diferentes da maioria. Daí a importância do nosso compromisso, e eu já me encaminho para o fim, que eu acho que eu não estou acompanhando o tempo. Eu acho que eu já falei muito e queria ouvir vocês e ter tempo para a gente conversar, mas daí a importância do nosso compromisso com uma ética fundada na alteridade, que não normalize a barbárie e o desrespeito, que não se submeta ao binarismo redutor que pretende empacotar a complexidade das diferenças em escolhas morais. Luc Ferry, na Política do Amor, nos faz um convite a um novo imperativo categórico. E eu faço esse convite a vocês. Sugere ele:
Hajamos de maneira a desejar ver as decisões que tomamos se aplicarem também aos seres que mais amamos. E hajamos de maneira a que a máxima de nossas ações possa ser universalizada para todos os que nós amamos. Nós estamos, nesse momento, numa encruzilhada. Escolher lados é determinante para indicar que direitos e quais famílias são destinatários das nossas escolhas. Se nós pretendemos fortalecer os grupos mais vulneráveis, afirmar valores de afeto, de humanidade, descartar a visão utilitária e preconceituosa e não permitir que preconceitos subtraiam o direito de ninguém, nós enfrentaremos períodos de muito trabalho. Há momentos em que a preservação dos direitos é mais importante do que novos avanços. É importante também reconhecer a hora de estrategicamente estancar e aguardar. Mudanças são naturais e são inevitáveis. Fazem parte das democracias e fazem parte da vida. Saibamos aguardar sem permitir retrocessos, especialmente para esses grupos mais vulneráveis que mais do que nunca precisam da nossa voz e da nossa coragem. O que eu tenho aprendido com o direito das famílias, e aprendi isso trabalhando durante mais de 20 anos em processos que envolvem relações familiares extremamente desgastadas, o que eu consegui aprender é que não se vive em harmonia em nenhum grupo social sem aprender a respeitar as diferenças. E que mesmo diante das diferenças e dos barulhos causados por muitas vozes, é possível conviver em grupo afetuosa e respeitosamente, sem silenciar ninguém. É esse o espaço da liberdade. Que nós tenhamos muito barulho daqui para frente, que nós percamos o sono pelas muitas vozes que precisam ser ouvidas e que nós não tentemos impor uma paz que silencia porque cala, mas uma paz que compõe porque escuta. É esse espaço da escuta que eu entendo ser fundamental para a afirmação dos direitos mais vulneráveis. Então, eram essas as minhas reflexões que eu queria compartilhar com vocês e estou à disposição para a gente conversar, o que vocês entenderem que for melhor. Obrigada, gente. Obrigada, doutora André Cochá, maravilhoso, maravilhoso. A gente ficou aqui todas querendo absorver cada palavra e cada reflexão. Aqui no chat tem muitas pessoas agradecendo, dando boa noite, enfim, fazendo menções aqui às suas falas. Eu ressaltei várias frases que eu acho que são muito interessantes até para a mediação, né, da gente pensar sobre somos todos vulneráveis de alguma forma, sendo que a gente tem que se dar conta dos privilégios e também entender como a gente consegue absorver a linguagem dos mais vulneráveis, né? Teve uma parte que você fala da linguagem dos apaixonados e fiquei pensando um pouco aqui sobre essa linguagem dos vulneráveis, se também não existe uma linguagem própria e como é que a gente faz para conseguir escutar, abrir esses espaços de escuta para que a gente possa, então, dialogar, né? Eu tenho entendido assim e tenho exercitado a escuta como a melhor ferramenta de respeito, porque até na minha posição, sabe? E aí eu vou falar um pouco quando eu escrevi as histórias nos livros de A Vida Não é Justa, O Segredo de Justiça e O Velho São os Outros. Você sabe que a minha maior angústia é me perceber uma juíza angustiada. E essa também acabou sendo a ferramenta com a qual eu mais consegui, de alguma forma, auxiliar ou acolher as pessoas que chegaram nas varas de família, porque quem sabe tudo é o pior ser humano para acompanhar ou para estar perto de quem vive em conflito. A pessoa que tem solução para tudo
que tem solução moral, ética. É insuportável viver com tanta perfeição como referência, porque normalmente quando você vive um conflito, você procura o judiciário ou a mediação porque você quer solução, você quer sair daquela angústia, você não está aguentando mais viver daquela forma. Então você busca alternativa, aí você encontra uma pessoa que sabe tudo, que estabelece um modelo de perfeição que não existe, que te dita regras. Eu tenho grande dificuldade com coaching nesse sentido. Eu falo, como é que a pessoa pode treinar, fazer um treinamento para alguém ser diferente, eu sei quem não é. Então, a escuta é uma ferramenta importantíssima para você entender o que é, porque a gente não precisa falar pelo outro, não tem nada pior, e aí eu falo como magistrada, que assim, que tem o cacuete de querer falar pelo outro, não tem nada pior do que a gente silenciar o outro pela nossa voz. Então, às vezes, a solução que a gente tem não é uma solução que nem chegue perto do que a pessoa precisa ou do que quer. A escuta é fundamental, e esse exercício da escuta é um exercício cada vez mais difícil no mundo que nós vivemos, porque nós também somos profissionais desse mundo. Não dá para ignorar esse mundo. Eu lembro que quando eu estava saindo da vara de família, já tem quase 8 anos, eu sempre olhei para aquele espaço de conflito com muita curiosidade, com assombro, eu vi ali a condição humana em carne viva, eu vi o pior e o melhor do ser humano nas audiências que eu fiz. E sempre vi muita dignidade naqueles sentimentos, porque eram horas assim de dor profunda, de uma dor lancinante. O Bergman, uma vez, quando escreveu um filme, eu não lembro qual o filme dele, que começa com esse texto, ele fala que depois da perda de um filho não há dor pior do que um divórcio, do que a ruptura de um amor. Então, a dimensão das relações, na época que eu fui juíza de família, eu sou juíza desde 1994, são muito diferentes das relações familiares que eu vejo hoje chegando numa vara de família. Então, você tem hoje assim, conflitos que eu, olhando do meu lugar, com a formação que eu tenho, com a intensidade com que eu via as relações acontecendo, que eu olho e falo assim, ai, gente, eu não acredito que essas pessoas estão brigando por isso me irrita. Assim, o meu sentimento é de irritação. Então, nessa hora que eu saí da vara de família, quando eu comecei a perceber questões banais, fúteis e mercantis, excessivamente mercantis, chegando a uma vara de família, eu comecei a ficar irritada. Eu falei, eu sou péssima juíza para continuar aqui, porque eu não estou conseguindo olhar o que está acontecendo no mundo com generosidade. Eu posso não gostar desse mundo. Eu posso não gostar de perceber que muitas relações se pautam pela patrimonialização e não pelo afeto. Mas eu não estou ali para fazer esse juízo moral sobre as relações. O que eu tenho é o meu olhar moral para aquelas relações, porque como eu vejo o mundo, eu vou ver o mundo sempre desse lugar. Eu nunca imaginei que, por exemplo, e eu sou de uma geração que teve vários episódios de produção independente, por exemplo, de mulheres que queriam ser mães e não queriam pais, isso era uma demanda. Na época, nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, as mulheres queriam ser mães e não queriam pai. Então, produção independente era uma demanda feminina. Eu hoje olho para isso e falo, gente, como é que pode, em algum momento, a gente ter achado isso bonito? Quer dizer, a gente escolhe pela criança, mas aí você vai ver hoje as múltiplas possibilidades que tem de inseminação doméstica, de doação de sêmen, de amigo, de doação, quem participa, quem não participa. A criança não vai escolher nada nunca, em hipótese nenhuma, ninguém pede para nascer, e mesmo as crianças concebidas numa relação estável também não pedem para nascer e não são consultadas. Então, a gente vai tendo que adaptar a forma de enxergar o mundo, compreendendo os conflitos que chegam. As relações são mais fragmentadas, a fragmentação das relações, que o Bauman identifica como esse amor líquido, isso chegou para ficar, isso não tem volta. Então, eu não posso chegar numa audiência, encontrar um casal muito jovem,
uma menina de 32 anos querendo receber uma pensão alimentícia como se o casamento fosse garantia de estabilidade ou de emprego, por escolhas, porque sem filhos, tem sido comum meninas jovens se sentindo detentoras do direito de cobrar pensão. Falo, gente, mas isso não passou, o feminismo não sepultou isso. Não passou, e eu não posso ali ser juíza moral dessa relação. Eu preciso entender em que contexto essa relação está acontecendo. Então, é um desafio a gente conseguir exercitar a escuta, ser curioso com a vida, especialmente no mundo vivendo tanta transformação. Porque não necessariamente o mundo tem se transformado num lugar melhor para viver, dependendo do conceito subjetivo de cada um. Perfeito. Eu vou trazer uma pergunta que foi feita no chat, que foi, olha, e a perplexidade pela invisibilidade do ódio e da intolerância que estava silenciada na nossa sociedade? Como lidar com elas? Como criar canais de comunicação entre pessoas com diferenças tão fundantes? Essa é uma excelente pergunta, porque isso tem acontecido e o que nós temos assistido é a perpetuação do preconceito e a perpetuação do silenciamento. Eu vou dar um exemplo vou dar 2 exemplos que são recentes e que nós podemos acompanhar. Nos feminicídios, nos recentes, um homem matou uma mulher em Niterói, num shopping, agora, no final de semana. Eu tive uma colega que o marido a matou na frente das filhas, nas vésperas do Natal. E as notícias de feminicídio continuam sendo dadas como mulher é morta. É sempre a mulher a notícia. É essa mulher que continua sendo objetificada, continua não sendo sujeito e nem autor, ela é morta, mas não é o homem que mata. Isso não aparece nos noticiários, a notícia não é dada dessa forma, nós não nos referimos a essa morte. A gente fala assim, ela foi morta. A gente acostumou a lidar com a morte desse jeito. Então, quando a gente assimila a normalidade de uma mulher ser morta e noticia dessa forma e repete dessa forma, embora nós nos indignemos com o feminicídio, com a violência de gênero, nós a perpetuamos, porque não há responsabilidade. Isso é uma coisa fundamental que eu também observei em direito de família. Eu acho que a gente não pode imaginar que o direito penal e a punição e o punitivismo vão resolver ou equacionar as diferenças sociais. O que nós temos de leis punitivistas já mostram que não é pela punição que a sociedade se transforma, não é. Porque nós temos a Lei Maria da Penha, que é a lei mais importante do Brasil, mais conhecida do Brasil, e ainda assim homens matam mulheres diariamente. E enxergar que a desigualdade existe é incômodo para quem nunca precisou lidar com a desigualdade. E quando eu falo da violência de gênero, eu falo no lugar de mulher. Quando eu falo de racismo, eu tive essa experiência muito recentemente, porque na minha percepção, eu nunca fui racista. Porque eu sempre convivi com negros, eu sempre tive amigos negros, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, nunca, nada disso. Quer dizer, então, nunca me vi racista. Até que essa pauta começou a me incomodar e me chamar, porque não sou eu que tenho que me ver racista. Eu fui participar de um encontro que o Marcos Faustini promovia com jovens da periferia, e eram encontros que ele começou com 8 jovens, cada um morava num lugar mais violento que o outro no Rio. E eles começaram a usar as próprias casas para receber e convidar 8 amigos. Foram criando uma rede, chama Rede de Jovens pelo Rio. E no final já tinham quase 800 jovens envolvidos nesse projeto, cada um multiplicava na sua casa e fizeram uma pauta, que cidade que nós queremos. E eu fui conversar com esses meninos num sábado, lá na UFRJ, lá na Lapa, no curso de Direito Industrial da UERJ, aliás. E cheguei lá, todos eles, a maioria muito significativa, se não todos, eram negros, e as questões que eles traziam
não eram as questões que eu imaginava que eu fosse encontrar a demanda naquele grupo. Quase todos os relatos que foram feitos eram de jovens que queriam estudar direito, porque algum familiar muito próximo havia sido morto, ou pela violência do tráfico, ou pela violência policial. E outras questões que eles traziam e que me fizeram cair na real era assim: Andréia, quando você sai de casa e vai dar uma volta de mochila, alguém atravessa a rua quando te vê? Eu nunca parei para pensar nisso. Nunca cheguei para um filho meu que saísse na rua e falasse assim: olha, cuidado quando for abordado, porque você pode levar um tiro. Essa é uma realidade. É uma realidade incômoda para a qual nós fechamos os olhos. Ontem foi morta a Kathleen, numa ação de violência, numa guerra insana que não se discute o tráfico de drogas ou a descriminalização na esfera que tem que ser discutida, e continua se tratando esse problema como um problema de segurança pública e de violência. O resultado disso tem sido a morte violenta de jovens pretos de comunidades pobres, vulneráveis. O que nós fazemos com essa informação? A notícia que sai é que a estrada Grajaú-Jacarepaguá foi interditada. Ficou interditada 3 horas. Então, é como se a Kathleen tivesse morrido e atrapalhou o trânsito da Grajaú-Jacarepaguá. Não se cobra responsabilidade. E eu não estou falando de culpa, não estou falando de prisão, não estou falando de aumento de pena, estou falando de responsabilidade. A nossa rede é de desresponsabilização. Qualquer pacto importa em responsabilidade. É impossível que a gente inclua, que a gente respeite, sem que nós nos responsabilizemos pelas ações que dependem de nós. Aquele rapaz que foi preso, rapaz não, um homem, já um médico, que no Egito faz um filme fazendo uma piada machista, sexista, criminosa, porque aquilo ali é uma abordagem que é um crime de violência sexual. Ele faz um filme, ele acha engraçado. Na hora que isso é visível, é descoberto e vem uma punição, a reação é a infantilização. Era uma brincadeira, eu não quis fazer isso. Agora, a moça lá da CBF que denuncia o assédio, as mulheres denunciam o assédio, e os homens, uma vez confrontados com o assédio, não se responsabilizam pelo que eles fazem e continuam desqualificando e silenciando. Então, talvez esse seja o principal de nós, e eu falo nós, nessa situação de privilégio que nós temos, que enxergamos isso, que temos direito e acesso à educação formal, à percepção de mundo, enxergar isso e continuar reproduzindo o mesmo modelo, ou não nos incomodando com isso, tem alguma coisa errada. Então, hoje, quando eu vou escrever um trabalho acadêmico, eu tenho uma preocupação que eu não tinha. Eu vou buscar autoras mulheres para trazer para a minha pesquisa, eu vou buscar autores negros para trazer para a minha pesquisa. Quando eu monto um seminário, eu quero ouvir muitas vozes, porque muitas vozes faz do nosso ambiente um ambiente muito mais rico. A pluralidade não é só um exercício de aceitação, de inclusão, é um exercício que faz bem para todo mundo, porque a diversidade precisa nos estruturar. Na hora que nós conseguirmos trazer todas essas vozes para novos pactos, é possível que esses pactos sejam menos injustos. Talvez os conflitos se reduzam nesse contexto, se nós ampliarmos a nossa escuta e não levarmos a pauta pronta, como se assim, eu sei o que é melhor para você, eu vou te ajudar, eu vou resolver a sua vida. Isso não resolve a vida de ninguém, não inclui, não escuta, desrespeita e perpetua o preconceito. Perfeito, perfeito. Acho que tem esse lugar, né, de que eu gravei essa frase aqui da pluralidade, não como um exercício apenas de inclusão do outro, mas principalmente de engrandecimento próprio, né? Porque quando a gente amplia essa escuta e deixa de pensar apenas nas soluções que a gente acha que são aquelas factíveis, a gente está também crescendo e criando novas soluções para as nossas vidas, né?
E esse lugar de responsabilidade também, que acho que traz uma reflexão a partir da pergunta que veio do chat, de que a responsabilidade não é só daquele que matou, a responsabilidade é nossa o tempo todo também, a partir dos nossos privilégios de quem não está se movimentando para fazer que algo se torne diferente daquilo que está acontecendo. A pessoa que agride uma mulher, que faz uma piada que não tem que fazer, que é preconceituosa, que é racista, essa pessoa não pode conviver com a gente sem que se sinta incomodada, porque a gente precisa mostrar para essa pessoa que isso está causando incômodo. O problema, e essa é uma questão também que a gente precisa enfrentar, é que quando eu falo da linguagem das redes sociais, o que tem acontecido nesses ambientes de bolhas? As pessoas que são agressivas, preconceituosas, violentas, têm encontrado também grupos de pertencimento. Há alguns anos, quando um pedófilo era descoberto, a interdição moral para a pedofilia era tão grande, assim, a sociedade reagia de uma forma tão intransigente à pedofilia, que essa pessoa era capaz de se matar quando descoberta, ou era morta quando era presa, porque diziam assim, até o preso mais violento, quem praticou o crime mais violento, tem ética para lidar com esse tipo de violação moral. O que acontece hoje quando uma pessoa, um pedófilo, entra numa rede social? Ele vai encontrar grupos de pedófilos. E ele vai ver fortalecido o sentimento de pertencimento, ele vai ficar muito à vontade para continuar praticando crime, sendo criminoso, ele não vai se sentir responsável, ele vai se sentir forte, acolhido. Então, isso tem sido um desafio. Os grupos nazistas que se organizam, gente, como é que a gente pode imaginar que depois de 2 guerras, depois do Holocausto, ainda exista grupos nazistas, e existem grupos nazistas. O mal produz mais mal, e quando você alimenta essas redes de acolhimento, fortalece esse tipo de sentimento. Então, se nesse ambiente social, esses grupos se sentirem expelidos, se sentirem rejeitados, não encontrarem espaço de acolhimento, a interdição cultural, emocional, afetiva é suficiente para controlar. Porque é controle, de controle que a gente está falando quando a gente fala em vida em grupo. Que tipo de controle é esse? Os que a gente tem usado não têm funcionado. É isso. Muito bacana. Nesse ponto, eu fico pensando como que a gente consegue também, né, Andréia, furar um pouco essa bolha desses grupos para entrarem outras pessoas e se poder discutir o que leva a essas reflexões, entender que necessidades, quando a gente fala da mediação, né, de buscar por baixo dessas posições ou dessas posturas, que necessidades eles estão buscando atender e como a gente consegue juntos pensar em novas estratégias, porque talvez seja aí que a gente consiga, escutando mais uma vez, permitir alguma forma de interlocução e de mudança, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que tem espaços que o diálogo é possível e tem espaços que o diálogo não é possível. O que Pope falava do paradoxo da intolerância, né, que você tem que ser tolerante até ou exceto com a intolerância. Isso é uma boa medida. Eu primeiro que acho que o conceito de tolerância não é um conceito que constrói ponte e diálogo. O conceito de tolerância pressupõe que eu sou melhor do que você, logo eu te tolero. O conceito de respeito, para mim, faz mais sentido. Nós somos diferentes e eu te respeito. Agora, quando você encontra determinados grupos que não se submetem a nenhuma forma de convívio social que diga respeito ao humano, e isso existe, não há diálogo possível. Só a exclusão. Não se negocia com nazista, ponto. Isso, para mim, é muito claro. Agora, eu não posso adjetivar ou rotular de nazista todo mundo que não concorda comigo.
talvez esse exercício do binarismo impeça que a gente enxergue quais são esses grupos onde ainda é possível o diálogo e onde não é possível. Porque eu tenho amigos que são negacionistas da pandemia, por exemplo. Eu passei aí pela eleição sem brigar com ninguém da família, felizmente, mas a gente encontra pessoas que têm tido problemas incontornáveis em razão de escolhas políticas. Isso não é normal, gente. Espaço político é espaço de divergência. Todo mundo discute política e todo mundo diverge. Isso não é um problema. E nós trabalhamos com conflito, nós sabemos disso, que ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que ninguém. Agora, ninguém é obrigado a assimilar mentira como fato, e opinião e agressão como opinião. Então, tem um limite, a gente tem discutido muito isso nos fóruns de liberdade de expressão e pluralidade, a gente tem repetido, tem falado muito sobre isso, e realmente é um momento difícil, complexo, como eu disse, mas a gente precisa, sim, criar um ambiente desconfortável para quem acha que pode silenciar, para quem acha que pode ser cruel, para quem acha que a morte, a pulsão de morte é que tem que prevalecer sobre a pulsão de vida, porque isso é o que nos define em humanidade. Pode ser que esse mundo que vem aí, ou pode ser que a vitória seja das pessoas que ignoram o humano, já se fala em pós-humano em filosofia. Eu não vou viver para experimentar essa pós-humanidade, mesmo porque eu acho que eu nem conseguiria me adaptar ao mundo pós-humano. Então, quando a gente conversa aqui e do que a gente fala da experiência que a gente tem, assim, como é que eu enxergo o mundo desse lugar, e eu tenho essa forma de trabalhar, e eu acho que é por aí. Perfeito. Eu vou trazer Vai, Renata. Ia falar da colocação da Dora, né? Que ela pergunta se a banalidade do mal se espalhou pior que um vírus, como faremos? Através de ações e da linguagem para responsabilizarmos esses seres do mal. E a Mercedes, né, complementa com essas diferenças e possibilidades de colocar limites são fundamentais, né? Que foi a sua última colocação. Não consigo imaginar uma vida em grupo possível sem limites. E os limites são os pactos que nós tivermos a capacidade de pactuar. Por isso é que o esforço nesse momento e o trabalho é tão grande para quem lida com a racionalidade, com a humanidade, com os valores que fundamentam o nosso trabalho. Por isso é que o trabalho é tão grande, porque é um trabalho de convencimento. Então, eu preciso, de alguma forma, convencer ao grupo ao qual eu pertenço que essa forma de se relacionar é uma forma melhor do que a outra. Isso não se faz pela força, não se faz pelo ódio, nem pelo silenciamento, porque essa linguagem a gente não sabe falar. É isso. Perfeito, perfeito. Tem mais perguntas, mas eu não sei como a gente, de repente, a gente faz uma última colocação. A Dora está perguntando, eu estou vendo aqui como é que faz para que as ações tenham consequência. Dora, essa é a pergunta que eu me faço todo dia, porque eu trabalho com a consequência. Eu, quando determino que um homem pague a pensão sob pena de prisão, eu torço para ele pagar, eu não torço para ele ser preso, porque ele ser preso não significa que ele vai pagar. Eu torço para que ele tenha compreensão. Então, isso não é retórica, eu não acredito em outra forma de convencimento que não passe pela educação e pela cultura, porque esses saberes são saberes da humanidade. Não se cria nenhuma forma de obediência que não passe pela compreensão. É como eu vejo a necessidade de uma formação mais integral dos nossos profissionais, inclusive dos que trabalham com direito. Porque quando a gente fala de justiça, a gente não pode falar só de punição. A gente fala de justiça, de afeto, de cultura, de educação, que são saberes da mesma raiz, que é a raiz de humanidade. Se você junta esses saberes e coloca esses saberes para conversar novamente,
a possibilidade, e eu acredito na educação como um ambiente de transformação. As transformações que eu observei, as transformações que eu vivenciei, não vieram da punição, vieram da educação, em todos os setores. Então, eu sou uma entusiasta, e por isso é que eu acho que o trabalho que vocês fazem com mediação é tão importante. Há trabalhos que eu não posso fazer como juíza. Embora eu conheça técnicas de mediação, embora eu saiba ouvir, eu acho que isso é um exercício, eu não sou mediadora, eu sou juíza. Se as partes não conseguem compor os seus conflitos, eu tenho que decidir, porque essa é a minha atribuição. Mas quando eu mando um processo para mediação, a minha torcida é que eu não tenha que decidir, porque aí eu me sinto muito mais contemplada com a afirmação da justiça do que quando a mediação não vem pronta. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Andréia. Obrigada, querida. Obrigada a vocês. Para mim foi uma alegria bater esse papo com vocês e continuo muito fã do trabalho. Vamos pensar na nossa próxima pauta aí das sucessões, que eu gostei dessa ideia. Estou à disposição de vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade, foi muito bom. Nós agradecemos muito, Andréia, e muitos elogios aqui e agradecimentos, né? Foi uma partilha aí super bacana. Tânia? Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, até a próxima, hein? Vamos vacinar e vai passar. Vai passar e que estejamos juntas. Realmente fico animada de pensarmos nesse projeto das sucessões e em outros, que é um momento de união de forças e seguiremos aqui disponíveis. Tá bem? Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.